uma aula, pelo menos, de química. De vez em quando a gente alterna, viu? Vou dar uma aula de manhã também de química, para não ficar só com aula remota. Fazer igual eu fiz no primeiro ano hoje, uma aula de química e uma de física. Na parte da manhã, para a gente alternar um pouquinho essa questão aí. Então vamos lá. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui na apresentando o irmão, né? Se tiver algum problema na apresentar, aí você fala, porque eu vou ter que apresentar aqui do livro, aqui do SAS. É meio enjoado, né? Tem que aproximar. É muito sensível o negócio aqui. Então vai lá, vamos seguindo aqui a aula 2. Pode pegar a apostila de vocês aí. Na aula 2, para a gente entender aqui como é que são as cadeias carbônicas aqui, como é que funcionam essas cadeias carbônicas, como é que elas são classificadas, tá? Eu vou projetar para vocês aqui, mas vocês podem acompanhar também na apostila. Eu vou tentar chegar ao máximo, mais próximo, acho que vai dar para vocês enxergar legal aqui. Eles não passaram o material para a gente ainda em PDF, então aquele material, o jeito que estava do ano passado, de aulas digitais, era melhor. A gente não precisava ficar posicionando, já estava direto posicionado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu acho que foi até a Lavínia que hoje estava perguntando hoje de manhã. Então a gente vai aprender aqui, ó, a estabelecer a diferença de uma cadeia aberta, tá? De uma cadeia fechada. Letícia, pega a água para mim. Ó, de uma cadeia aberta para uma cadeia fechada. Então aqui, ó, o copo tá aqui, ó. O copo tá aqui, Letícia. Letícia, água gelada. O copo tá aqui, ó. Então aqui você tem, ó, as cadeias abertas, também conhecidas como alifáticas, tá? Ou acíclicas. Como é que são essas cadeias aqui nessa classificação geral? Então são bem simples, ó. Você tem rede de átomos de carbono, tá? Podendo ou não ter um heteroátomo aqui, ó. Vai aparecer, você não, então. Podendo ou não ter um heteroátomo aqui. Um heteroátomo, aquilo que nós falamos para vocês, é um átomo diferente do átomo de carbono, tá? Então aqui essa cadeia é aberta, ó. Não tem ramificação. Uma cadeia aberta e sem ramificação, uma cadeia reta. Além das cadeias abertas, nós vamos nos deparar também aqui, ó, com cadeias que nós chamamos de cadeias fechadas ou cadeias cíclicas. Aí eu estava até falando, acho que foi para a Lavínia, se não me engano, hoje de manhã. Ó, eu estava até falando essa questão aqui, ó, que ela perguntou de cadeia aromática, tá? Então, a cadeia fechada é aquela cadeia que sempre vai formar um tipo de figura geométrica. Ah, Zé, então ela pode formar uma figura geométrica que a gente chama de, sei lá, hexágono, um 6? Pode. Pode formar um quadrado? Pode. Pode formar um triângulo? Pode. Não tem problema. Normalmente ela forma um desenho aqui, ó, geométrico, tá? Fechado. Nas extremidades do desenho, nós vamos ter aqui os átomos de carbono. Simples assim, tá? Então, por exemplo, nessa cadeia, eu posso exemplificar ela simplesmente aqui por um desenho de um hexágono, ó. Lembrando que cada ponto aqui, ó, cada extremo desse representa um átomo de carbono. E lembrando o primeiro postulado de Kekulé, que o carbono é um composto tetravalente. Ah, se ele é um composto tetravalente, Zé, o que vai acontecer? Bom, se ele é um composto tetravalente, você sabe que aqui você vai ter um detalhe aqui bem legal e bem simples, tá? Dentro do composto tetravalente, que é o átomo de carbono. O que acontece? Então, tem 4 ligações, né, Zé? 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre aqui, ó, eu vou ter o princípio que norteia a cadeia, que é o princípio da tetravalência do carbono, tá? Agora, às vezes, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ter aqui, por exemplo, ó, uma cadeia também fechada ou também cíclica,
Mas aqui, ó, eu tenho 3 ligações, no caso aqui, quando eu tenho 6 átomos, eu tenho 3 ligações alternadas, onde eu tenho duplas ligações. Então, olha só o que acontece, ó. Tem uma dupla aqui, outra dupla aqui e outra dupla aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, todas as vezes que você tem uma dupla, uma simples, ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, na verdade, aqui, ó, você tem uma ligação forte, que é a sigma, e uma ligação fraca, que é a pi. Aqui você tem outra ligação pi, e aqui você tem outra ligação pi. Então, você poderia externar, tá? Sem os carbonos aqui, lembrando que cada extremidade dessa você tem um átomo de carbono, né? Então, você poderia externar essa cadeia nessa fórmula aqui geométrica, tá? Que representa exatamente igual a essa cadeia. Só que toda vez que você tem aqui, ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples alternada, na verdade, essas ligações internas, que são mais fracas, que são as ligações π, ó, elas giram aqui dentro, ó. Elas giram, na verdade, ó. E como elas giram aqui, ó, elas formam aqui o desenho. Quando você olha em laboratório esse tipo de composto, você olha, você não vê essas 3 ligações duplas da forma que está aqui. Na verdade, você vê ela girando, ó. Como você vê ela girando, quando você olha o composto, você vai ver, então, um anel aqui dentro. Um anel circular. E toda cadeia que tem esse anel circular, nós chamamos de cadeia, tá? Aromática. Aromática porque tem um cheiro forte mesmo. São compostos que nós chamamos de aromáticos, tá? Então, ou você representa com 3 duplas ligações alternadas, ou você representa, que é a forma mais simples, com anel aromático. Então, aqui, ó, você vai ter cadeias fechadas que não são aromáticas, que não tem nenhum anel, que não tem 3 duplas ligações aqui alternadas. Então, são cadeias cíclicas, não aromáticas, tá? Que a gente chama de heterocíclicas, muitas vezes, ou homocíclicas. E aqui, ó, você tem uma cadeia que vai apresentar um anel. Essa cadeia aqui já é uma cadeia conhecida como aromática. Mas ambas são cadeias cíclicas, ambas são cadeias fechadas, tá? Bom, seguindo aqui, ó. E as cadeias mistas, O que acontece com as cadeias mistas? Bom, as cadeias mistas são simples. Por que elas são simples? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quer ver? Olha só. As cadeias mistas, por que a gente chama de cadeias mistas? Porque uma parte da cadeia ela é cíclica e a outra parte da cadeia ela é aberta. Aberta, ou alifática, ou acíclica, tanto faz. Tá? Zé, deixa eu ver aqui então, ó. Então, essa parte aqui da cadeia, Zé, é uma cadeia fechada, né? É uma cadeia fechada, tá vendo? Então, parte dela é cíclica e a outra parte da cadeia aqui, ó, é aberta. Lembrando que cada pontinho desse tem carbono, né? Carbono, carbono. E aqui, por exemplo, ó, você já tem uma ligação feita, então aqui faltam 3. Então, você coloca CH3 aqui, você tem 2 feitas, CH2 aqui, que você já tem 2 ligações, cada carbono tem 4, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia mista. Cadeia mista é formada por uma cadeia fechada e uma cadeia aberta simultaneamente. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma cadeia aromática, tá vendo que aqui ele está representando as 3 duplas ligações com o anel benzênico? Então, aqui eu tenho uma cadeia aromática e aqui eu tenho, então, uma parte da cadeia que é aberta ligada à mesma cadeia. Então, eu tenho aqui uma mistura entre cadeias fechadas e abertas, fechadas e abertas. Então, quando você tem no mesmo composto uma cadeia fechada e uma cadeia aberta, nós vamos chamar esse composto, de composto misto. Nossa, Zé, então é facinho. É bem facinho, bem bobinho mesmo, tá? Bem medíocrezinho. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Como é que nós podemos classificar essas cadeias aqui, ó? Abertas ou acíclicas. Acíclica significa que elas não são fechadas, tá? Então, nós já falamos isso para vocês também. Mas aproveitando aí a apostila de vocês,
Olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho, ó, as cadeias abertas saturadas, e aqui eu vou ter as cadeias abertas que nós chamamos de insaturadas. Nessas cadeias abertas aqui, ó, ô Zé, estou olhando essa primeira cadeia, essa cadeia aqui é reta, ó. É verdade, ela é reta. Ela não tem nenhuma ramificação. Então, ela é reta, tá? E essa aqui, Zé, ó, eu tenho uma cadeia reta aqui, ó, entre os átomos de carbono, só que aqui eu tenho uma ramificação, ó. Eu tenho uma cadeia principal e saindo dessa cadeia principal, eu tenho outro átomo de carbono, tá, ligado a essa cadeia principal. Agora, note você que todas essas ligações são ligações saturadas, simples ligações. Aqui também, ó, todas simples ligações. Então, quando as ligações entre os carbonos são representadas apenas por uma barrinha, que é a ligação saturada, que é a ligação sigma, que apresenta forte interação entre os átomos, nós vamos ter aqui, ó, ligações simples, cadeias abertas e saturadas. E aqui, Zé, o que eu vou ter aqui, ó? Presta atenção para você não fazer confusão. Zé, eu vi aqui uma dupla ligação. Só que a dupla ligação é entre o carbono e o oxigênio. Não é entre os átomos de carbono. Para você definir se uma cadeia é saturada ou se insaturada, você tem que observar as ligações que são estabelecidas entre os átomos de carbono. Nossa, Zé, é verdade. Então, ó, se aqui é só entre os átomos de carbono, que tipo de ligação tem? Só ligações simples, Zé. Então, portanto, eu tenho aqui saturado. O que você vai falar para eles lá, Letícia? Mas você vai lá matricular primeiro, né? Não, tem que matricular primeiro. Olha só. Então, aqui eu tenho as cadeias saturadas. Então, olha só o que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, você só tem ligação aqui simples, tá? E aqui eu tenho uma ligação, então, aqui, ó, dupla, mas com carbono e oxigênio. Se a ligação é dupla com carbono e oxigênio, o que eu vou ter aqui, então? Bom, isso aqui não tem nada a ver com as ligações entre átomos de carbono, tá? Então, aqui eu continuo tendo uma cadeia saturada entre átomos de carbono, só com simples ligações. Ah, Zé, mas e aqui agora, ó? Aqui eu tenho uma cadeia aberta e tenho uma dupla ligação entre átomos de carbono. Nossa, Zé, então eu tenho uma cadeia aberta e tenho uma dupla ligação entre os átomos de carbono? Tem. É verdade, Zé. Então aqui eu vou ter uma cadeia que nós chamamos de insaturada. Eu tenho uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Então, se tem uma dupla, se tem duas, tá? Se tem três, não interessa. Se ter uma, pelo menos, já é uma cadeia insaturada, que eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. E aqui, Zé, aqui eu tenho uma cadeia aberta também, ó, uma cadeia reta. E por ter essa cadeia aberta e essa cadeia reta, o que eu estou tendo aqui, Zé? Ó, eu tenho uma tripla ligação, uma sigma e duas pi. Então, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Então, se eu tenho uma dupla ou tripla entre os átomos de carbono, eu tenho uma cadeia também insaturada. E esse aqui, Zé? Entre os átomos de carbono, eu tenho uma ligação dupla e tenho uma ligação tripla. Também eu vou ter uma cadeia insaturada. Nossa, Zé, então esse negócio aí é muito fácil. É, medíocre, tá? Não tem jeito de você errar isso aqui nunca. É muito fácil. Essa primeira parte aqui também, ó, química orgânica já é fácil, mas essa primeira parte aqui ela é mais fácil ainda. Ela consegue ser mais medíocre ainda. Então aqui, ó. Agora, quanto à disposição dos átomos. Quando que eu tenho uma cadeia ramificada e quando que eu tenho uma cadeia normal aberta, tá? Então, olha como é fácil você enxergar isso aqui, ó. Vou pegar duas cadeias aqui, ó. Olha que facilidade para você enxergar. Vou só fechar um pouco. Aí. Olha só. Nesse caso aqui, ó, você tem uma insaturação normal e aqui eu só tenho ligações simples. Então, aqui você tem uma cadeia insaturada, aqui uma cadeia o quê? Saturada. Então, essas cadeias abertas aqui, elas são retas, ó. Não tem ramificação nenhuma. Ó, ramificação, que a gente fala,
é um outro átomo de carbono. Hidrogênio não é uma ramificação, não é considerado ramificação. Porque às vezes você olha para cá e fala assim, mas o que está aqui? Ó? Aqui está hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. O hidrogênio ele é um complemento do átomo de carbono, ele não é um elemento ramificante do átomo de carbono. Para ser uma ramificação, tem que ter outro átomo de carbono ligado aqui, ó. Então essa cadeia aqui, Zé, é uma cadeia ramificada? Essa aqui é uma cadeia ramificada. É uma cadeia aberta e ramificada. Então, peraí, deixa eu entender, então. Quando eu analiso essa cadeia aqui, Zé, ó, eu tenho aqui os átomos de carbono, tá? Na cadeia principal, tanto que ele faz aqui o tracejado na cadeia principal. Saindo da cadeia principal, eu tenho um outro átomo de carbono aqui, ó. Eu tenho outro átomo de carbono saindo da cadeia principal. Exatamente. Agora, olha essa aqui que é aberta e ramificada também, ó. Aqui nós vamos aprender, tá? Na parte de nomenclatura, nós vamos aprender como é que eu vou delimitar a cadeia principal. Quais são as regras de nomenclatura para eu estabelecer aqui, ó, a cadeia principal. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. A cadeia principal, a princípio, quando eu tenho compostos aqui à base de carbono, a cadeia principal, na maioria das vezes, ela vai ser a cadeia que apresenta maior número de átomos de carbono em linha reta. Então, ela pode ser fazendo um L, como você tem aqui, ó, nesse sentido. Ela podia ser nesse sentido também, ó. Não, se aqui tivesse ligado esse carbono com esse carbono, poderia ser também fazendo uma espécie de letra U. Pode acontecer de uma cadeia fazer esse desenho aqui, uma espécie de letra U. Ou pode ser simplesmente vertical ou horizontal, tá? Mas ela tem que formar entre elas aqui um ângulo de 90 graus no máximo, ou manter o ângulo de 180 graus. Então, aqui, ó, você marcou a cadeia principal aqui, ó, é essa cadeia aqui, ó, forma um L. Tem átomos de carbono ligados à cadeia principal? Se tiver átomos de carbono ligados à cadeia principal, esses átomos de carbono que estão ligados à cadeia principal, nós chamamos esses átomos de ramificações. Então, aqui eu tenho, ó, uma ramificação e aqui eu tenho outra ramificação. Então, aqui eu tenho duas ramificações com carbono. Aqui eu tenho uma ramificação com carbono. E aqui as duas cadeias, ó, são abertas. Então, muito simples, muito fácil e bem objetivo, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos mudar a página. E o problema é que você tem que ficar... Vamos lá. Isso aqui nós vimos também, bastante simples, né? Quanto à presença de um átomo que é diferente do átomo de carbono. Então, olha como é fácil isso aqui. Vamos pegar primeiro aqui as cadeias abertas. Eu vou ter aqui as famosas cadeias abertas, ou acíclicas, alifáticas, até que a gente vai achar essa expressão muito em exercício, mas não é tão usado mais, tá? É uma expressão que ficou mais para trás, mas ainda tem em exercício. Então, você vai ter aqui, ó, as cadeias abertas ou acíclicas. Então, eu já falei para vocês, ó, naquele documentinho que eu passei para vocês anteriormente. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Zé, qual que é a diferença? Toda vez que as ligações entre os átomos de carbono, tá, não apresentam nenhum átomo diferente que não seja átomo de carbono, entre os carbonos, ó, só átomos de carbono entre eles, tá? Então, você tem uma cadeia aberta homogênea. Ou seja, você não tem um oxigênio aqui, eu tenho um oxigênio ligado a apenas um carbono. Ele não está ligado entre os átomos de carbono, tá? Agora, quando que você vai ter uma cadeia heterogênea aqui, ó? Quando você tiver aqui o que nós chamamos de heteroátomo, tá? Entre os átomos de carbono. Então, isso aqui é um heteroátomo, né, Zé? É um heteroátomo. Tá aí, ó. Carbono, oxigênio e carbono. Então, entre os átomos de carbono, eu tenho aqui, então, tá, um oxigênio. Aí, aqui, Zé, eu tenho nitrogênio.
entre os átomos de carbono. Então, essas cadeias aqui também são cadeias abertas, só que elas apresentam um átomo diferente. Elas são heterogêneas, são cadeias abertas e heterogêneas. Essas daqui não, já são cadeias abertas e homogêneas, tá? Simples assim. Zé, mas qual que é outro nome que a gente pode chamar essas cadeias? Além dessas cadeias, você tem cadeias abertas e eu vou ter também cadeias fechadas, né, Zé? Eu vou ter cadeias fechadas. Essas cadeias fechadas, como a gente viu anteriormente, ela pode ser chamada de cadeias que nós chamamos de cadeias cíclicas, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Entre as cadeias fechadas ou cíclicas, nós vamos ter dois tipos. Aquelas que não têm anel benzênico e aquelas que têm anel benzênico. Tem um anelzinho aqui dentro, tá? Se a cadeia ela for fechada, como aqui tem triângulo, quadrado e aqui um pentágono, ó, essa cadeia é insaturada porque ela tem uma dupla ligação. Essas duas cadeias aqui são fechadas e são saturadas. Então, toda vez que a gente chamar elas de alicíclicas, significa que essas cadeias aqui, ó, são fechadas, mas que não tem aquele anelzinho central, tá? Agora, quando a gente chamar a cadeia de aromática, que é bem simples também, ó, se você pegar aqui, ó, o exemplo que ele te dá embaixo aí, ó, cadeia aromática. O que é uma cadeia aromática? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a gente vai ter, ó, 3 duplas ligações, ó. Uma dupla, pula uma simples, outra dupla, pula uma simples, outra dupla. Então, o que você vai ver aqui, ó? Nas ligações que tem dupla, que fica interna aqui, ó, você vai ver que eles vão girar os elétrons aqui, ó, os elétrons da ligação π. E quando eles estão girando aqui, girando, eles vão formar aqui, ó, esse círculo. Quando você olha, você já logo detecta essa cadeia, porque ela tem um círculo central. Então, quando ela tem esse círculo central, ela é conhecida como cadeia aromática, tá? É um composto que exala bastante cheiro. E esse círculo central aqui, ó, nós chamamos de anel benzênico, que é o anel visual que você enxerga com o giro, tá, das duplas ligações. E essa aqui, Zé? Essa aqui também é a mesma coisa. Só que é duas cadeias aromáticas, só que elas estão fundidas, ó. Se elas estão fundidas, você tem 2 anéis aqui, ó. Então, isso aqui também é uma cadeia aromática? É uma cadeia aromática. E aqui? 2 cadeias aromáticas ligadas por uma saturação, por uma ligação simples. Não estão fundidos, mas são 2 cadeias aromáticas. Então, ó, para você não errar e para você não se perder, todas as vezes que a cadeia é fechada, tá? Sem um anel ou sem 3 duplas ligações, você tem uma cadeia alicíclica. Toda vez que a cadeia é fechada e apresenta um anel, você vai ter uma cadeia que nós chamamos de aromática, tá? Simples assim. Então, aqui, ó, é aquilo que eu falei para vocês aquela hora lá, que a gente estava falando de compostos aromáticos agora há pouco, ó. Olha só, tanto faz, ó, você representar o composto com a dupla ligação aqui, e uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, ou você alternar a dupla ligação, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Por quê, Zé? Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, fica girando aqui, ó, essa ligação π, ó. Nossa, essa ligação π, ela fica girando, fica girando. E como essa ligação π, ela fica girando, Zé, ó, fica girando, 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 ela vai formar esse anel aqui, ó. É um anel benzênico, igual você tem aqui, ó. Tá? Outra forma de você representar, você pode representar, ó, essa cadeia assim, ó, tá? Apenas com anel, ou você pode apresentar essa cadeia desse jeito aqui, ó. Ou ainda a forma que você vai mais encontrar, você vai ter aqui o hexágono com o círculo central, tá? Nossa, mas é facinho, né? É bem facinho. Agora, essas cadeias alicíclicas, que são cadeias que não têm o anel, mas são fechadas, elas podem ou não ter saturações, ou seja, elas podem ou não ter dupla ou dupla ligação, né? Porque cadeia fechada. Então, toma cuidado no detalhe aqui, ó. O que eu tenho que tomar cuidado? O que eu preciso observar é que
Uma cadeia ser saturada, eu tenho que ter entre os átomos de carbono apenas ligações simples. É o que acontece aqui, por exemplo. Entre os átomos de carbono, só tenho simples ligações. Aqui, mesma coisa. Ó. Entre os átomos de carbono, só tenho simples ligações. Ah, mas tem uma dupla O aqui? Tem. Tem uma dupla O aqui, ó. Mas é entre o carbono e o oxigênio. Então, essa ligação dupla aqui é entre carbono e oxigênio, não está entre átomos de carbono. Então, aqui eu considero ainda uma cadeia saturada. Tá? E aqui, Zé, no meio da cadeia eu tenho um heteroátomo, Zé. Você tem um heteroátomo no quadrado aí da cadeia. Só que presta atenção no detalhe aqui, ó. Quando você olha para esse quadrado, o que está acontecendo? Entre os átomos de carbono, ó, eu só tenho simples ligações. Ah, mas eu tenho nitrogênio. Mas o nitrogênio, tá? Ele não está ligado diretamente ao átomo. Esse nitrogênio está ligado ao carbono e esse nitrogênio aqui está ligado ao carbono. Tá? A dupla ligação é entre carbono e nitrogênio. Então se é entre carbono e nitrogênio, você tem uma cadeia aqui, Zé, saturada. Ó. É saturada, porque entre os átomos de carbono, eu só tenho simples ligação. Tá? Então, cadeia saturada. Aí vamos dar uma olhadinha aqui na outra, ó. Aí, agora ele vai te dar aqui, ó, uma tabelinha, né? Para você. Aí, eu não vou conseguir mostrar direito isso aqui para vocês na apostila, mas essa tabelinha que vem aí na página de vocês, na próxima página, ela refere-se basicamente aí ao resumo, tá? De todo o capítulo, para você estabelecer as nomenclaturas aí pertinentes a cadeias abertas, a cadeias fechadas. Então, resuminho aí, você tem essa tabelinha aí para mostrar para vocês os compostos relacionados à divisão da cadeia saturada e insaturada, tá? Então, é bem facinho e bem útil também esse tipo de tabelinha aí para você ajudar na sua memorização aí no que tange a química orgânica, tá? Você vai ver que é bem facinho, bem bobinho, você não vai ter nenhuma dificuldade com relação a essa matéria. É a matéria que você vai menos se preocupar, tecnicamente falando, vai ser a matéria de química orgânica. Então, você vai achar muito fácil, muito medíocrezinho, muito bobinho. Pode ir por mim, bastante simples. Oi. Quando o exercício pedir para você classificar a cadeia, precisa falar se o núcleo ele é condensado, se ele é isolado. Não, aí a única coisa que você vai falar, quando os dois estão juntos, você fala, se ele tem um núcleo só, a gente chama de mononuclear, tá? Se ele tem dois núcleos, você vai chamar de polinuclear, tem dois ou mais núcleos. A única coisa que você vai classificar é isso. Quando você tem, por exemplo, 3 núcleos, aí você chama de cadeia polinuclear, que é o caso do naftaleno. Você vai ter 3 núcleos aromáticos, e esses 3 núcleos aromáticos, eles são fundidos, tá? Vamos aproveitar aqui. Nós estamos aqui já, vamos fazer já. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Olha só esse exercício aqui da apostila de vocês, ó. Vou puxar ele aqui. Vai ser bem chato. Deixa eu ampliar ele aqui. Vamos lá. Atividade de sala. Ele vai dar o primeiro aí, ó. Ele vai perguntar para você aí sobre esse composto. Ele vai dizer assim, ó. Sobre os compostos 1 e 2 dados a seguir, analise as proposições. Então, aqui nós vamos ter, ó, várias proposições. Aí vai dizer assim, ó, o composto 1 apresenta 3 carbonos primários
enquanto que o composto 2 não apresenta nenhum. Vamos lá. Composto 1, ó, eu estou vendo um carbono aqui, ó, que tem 1, 2, 3 carbonos vizinhos. Esse carbono aqui, ó, é um carbono terciário, tá? Ele está pedindo aqui, apresenta 3 carbonos primários. Vamos ver se ele tem 3 carbonos primários, ó. Esse carbono aqui só tem um carbono vizinho. Então, esse aqui é primário. Esse carbono aqui, ó, ele só tem um carbono vizinho. Então, ele é primário. Esse aqui só tem um vizinho carbono. Ele é primário. Então, o composto 1 apresenta 3 carbonos primários. Beleza. Aí vai dizer assim, enquanto que o composto 2 não apresenta nenhum carbono primário. Vamos olhar aqui, ó. Esse aqui está ligado com um carbono e um oxigênio. Então, esse carbono aqui, ó, que está ligado com um carbono só, esse aqui é um composto que a gente chama de composto primário, carbono primário. Então, é mentira. Está falando que ele não tem nenhum primário? Tem um aqui, ó. Esse aqui está ligado com 2 carbonos, então ele é secundário. Esse aqui ele está ligado com 2 carbonos, é secundário. E esse aqui está ligado apenas com um carbono, ó. Então ele é primário. Então, tanto esse quanto esse são carbonos primários. Então, o composto 1 apresenta 3 carbonos primários, enquanto que o 2 apresenta 2 carbonos primários. Então, está falso aqui, ó, esse nenhum que ele coloca aqui. Aí, vamos ver aqui, peraí. Aí vai dizer assim, ó, o número de carbonos secundários é o mesmo nos dois compostos. Então, vamos analisar aqui, ó. Secundário é quando ele tem 2 vizinhos. Então, eu vou ter aqui, ó, esse carbono aqui tem 2 vizinhos, então ele é secundário. Esse aqui, ó, ele tem 2 vizinhos, ele é secundário. Então, tem 1, 2, e esse aqui é terciário. Então, eu tenho 2 carbonos secundários aqui. Aqui eu tenho um carbono secundário, tem 2 vizinhos carbonos, e aqui eu tenho um carbono secundário. Então, tem 2 carbonos secundários aqui e 2 aqui. Portanto, o número de carbonos secundários é o mesmo nos dois compostos verdadeiros. Aí vai dizer assim, a cadeia composta do composto 1 pode ser classificada como acíclica, vamos lá, ó, acíclica, ela é aberta, né, acíclica, homogênea, não tem átomo diferente do átomo de carbono, portanto, ela é homogênea. Ela apresenta essa cadeia aqui, ó, é a cadeia principal, ó, você pode até marcar aí, ó, essa cadeia reta aqui, ó, é a cadeia principal, e aqui, ó, eu tenho uma ramificação, tá? Ela vai ser ramificada. Detalhe, eu tenho uma dupla ligação aqui entre os átomos de carbono, portanto, ela é insaturada, tá? Então, tá certo aqui. Aí, no 4, ele diz assim, a cadeia do composto 2 pode ser classificada como cíclica, tá correto, ela é fechada, alicíclica também, né, porque não tem anel aromático, então alicíclica tá certo. Ela é heterocíclica, por quê? Porque tem um oxigênio entre os átomos de carbono, então você tem aqui um heteroátomo, você tem um oxigênio entre os átomos de carbono, heterocíclica, e saturada. Então, entre os carbonos aqui, ó, só tem simples ligação. Então, ela é saturada. Também está verdadeiro aqui, ó, o número 4. Aí vai dizer assim, ó, nenhum dos compostos apresenta carbono terciário ou quaternário. Aqui, ó, esse composto aqui apresenta carbono terciário. Já está errado lá que ele falou. Ó. Ele tem um vizinho, 2 vizinhos, 3 vizinhos carbonos. Então, aqui ele tem terciário. Aqui que ele não tem, ó, nem terciário e nem quaternário. Então, é falsa 5. Então, a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Então, vai daria a letra B de bola aqui, ó, tá? Bem simplesinho, bem direto e bem objetivo. Agora, olha a questão 2 aí, que vai tratar do ácido que nós chamamos de ácido salicílico, tá?
Como é que nós vamos entender essa questão aqui, ó? Então, aqui eu tenho a famosa aspirina, o ácido salicílico, ou também conhecido como aspirina. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, aí você tem aí, ó, o ácido salicílico de forma. Então, tem essa cadeia aqui, ó. Aí ele vai pedir para você assim, ó. É um analgésico de diversos nomes comerciais. Então, pode ser chamado de AS, aspirina, buferin e outros. E apresenta cadeia carbônica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, se você tem uma cadeia carbônica aqui, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ó. Como é que eu vou classificar essa cadeia? Bom, já de imediato eu estou detectando aqui, ó, que eu tenho uma parte dessa cadeia aqui que ela é fechada e a outra parte dessa cadeia aqui, ela é aberta. Então, se uma parte é fechada e outra parte ela é aberta, nós vamos ter aqui uma cadeia mista, tá? Uma parte fechada e uma parte aberta. Então, uma cadeia mista. Agora, veja você, Zé, entre os átomos de carbono, você não pode esquecer que aqui eu tenho carbono aqui nessa extremidade, aqui eu tenho carbono. Então, entre os átomos de carbono, eu tenho um oxigênio aqui, que é um heteroátomo. Se eu tenho um oxigênio, que é um heteroátomo, eu vou ter aqui o que nós chamamos de cadeia heterogênea. Então, mista e heterogênea. Tá? Outra coisa interessante aqui, Zé, quando eu estou olhando para esse composto, aí você não pode esquecer, ó, toda vez que você tiver um círculozinho aqui, ó, você tem um anel aromático, um anel benzênico. Isso significa que você tem duplas ligações alternadas aqui dentro, ó. Você tem uma dupla aqui, pula uma outra dupla aqui e outra dupla aqui, ó. Ah, se eu tenho dupla ligação dentro do composto, que as ligações PIC estão girando, Zé, essa cadeia aqui nós vamos chamar de cadeia insaturada, hein? Cuidado, hein? Aqui sempre você vai ter uma cadeia, a gente vai chamar de insaturada. E se ela tem um anel central, você vai chamá-la também de cadeia aromática. Então, mista, heterogênea, insaturada e aromática. Também você marcaria aqui, sem nenhum desprendimento, você marcaria aqui letra B de bola, tá? B de bola. E aqui, ó, vamos lá. Aí diz assim para você, ó, um grupo de compostos denominado ácidos graxos constitui a mais importante fonte de energia na dieta do homem. Aí vai dizer para você assim, ó, um exemplo é o ácido que a gente chama de linoleico, tá? Um ácido linoleico. Bom, aí ele vai dizer para você assim, aí te dá a cadeia, sua cadeia carbônica desse ácido linoleico, primeira coisa aqui, ó, tô vendo aqui que ela é uma cadeia aberta, Zé, é uma cadeia aberta. Deixa eu ver aqui já em cima, já. Ela é uma cadeia aberta, Zé. Peraí. O problema é que a outra parte dela está em cima. Né? Então, vai. É uma cadeia aberta. Ah, ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Bom, aí você tem que abrir esse composto aqui, ó, para você ver se tem saturação ou se tem insaturação. Mas, pelo jeito, aqui só tem uma cadeia saturada. Ô Zé, ela tem heteroátomo aqui entre os átomos de carbono? Não tem. O oxigênio está ligado ao carbono, mas não está ligado entre os átomos de carbono. Então, você tem uma cadeia aqui, ó, homogênea. Então, reta, normal e homogênea. Então, aqui você vai ter reta, normal. Isso aqui é um saco. Isso. Homogêneo, tá? E aqui, ó, quando você abre essa cadeia aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí, parou.
Quando você abre essa cadeia aqui, você tem que observar o seguinte, ó. Será que tem dupla ligação, Isa? Aí a única forma que você tem para ver se tem dupla ligação... Deixa eu ter uma folha aqui. Vou mandar para vocês aí, ó. Você coloca o composto no papel. Então, olha só que legal, ó. A gente vai ter que fazer no papel mesmo. Porque aqui, ó. Aqui você tem 4 carbonos, ó, tá vendo? Aqui você tem mais 2 carbonos. Então, se você for somar aqui, ó. Quantos carbonos você tem, ó? Eu tenho aqui, ó. 1 carbono. 4 carbonos, 5. 1 mais 2, 7. 8. 10. 10. 17. 7 carbonos aqui, ó. Mais 1. 18 carbonos na cadeia principal. Então, se você tem 18 carbonos na cadeia principal, tem que fazer uma cadeia aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem que fazer uma cadeia principal com 18 carbonos. Aí ele vai te dar aqui, ó, eu tenho que ligar 2 oxigênios. Tá? E o resto aqui, você vai ligar tudo hidrogênio. Ele te deu ali, ó, hidrogênio, ele te deu aqui, ó, 3 hidrogênios, 4 vezes 2, 8, deu 11. 11 com 2, 13. Com 2, 15. Com 2, 17. 17 com 14, 31. Ele te deu 31, né? Então, se a gente fosse fazer a cadeia aqui, ó, vamos completar as ligações aqui, para a gente ver. Se você abrir a cadeia toda, estou fazendo assim a primeira vez, só para você enxergar. Então, aqui eu teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só aqui eu teria 32, 32, 2, 35. Então, se eu tenho 35 aqui, ele quer um composto com... Ele vai ter várias duplas ligações aqui, ó. Para dar 31. Teria que ter uma dupla aqui. Outra dupla aqui, ó. Então, vocês teriam um composto gigante, ó. Mais ou menos assim, que vocês estão vendo aí, ó. Ou mais ou menos assim, ó. Um composto super gigante. Tá? Ó, com 18 carbonos. E aqui você tem que ter duplas ligações para dar os 31 hidrogênios. Então, se você tem pelo menos uma dupla ligação, você vai ter aqui o que nós chamamos de insaturação. Então, não dá para fazer só com ligações simples aqui. Você vai ter insaturações. Se você tem insaturações, essa cadeia ela é insaturada. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Contei o número de carbonos que eu tinha aqui tudo. Ó. Número total de carbonos deu 30... Aliás... Número total de carbonos deu 18. Então, o composto aqui deu C18, H31, tá? O2.
Aí deu C18H31O2. Quando você abre 18 carbonos, você vai ter que colocar duplas ligações, porque com 31 carbonos não dá. Você teria que ter pelo menos 35 carbonos nessa formatação aqui, ó, para eu ter simplesmente simples ligação. Então, se tem insaturação, beleza. Insaturação, Zé, na cadeia, então eu venho aqui e marco, ó, a letra aberta, normal, insaturada e homogêneo. Não tem heteroátomo. Então, você vai ter aqui, ó, a letra I. Nossa, Zé, então isso aí é tudo facinho. Aqui, ó, esse composto aqui, o isooctano, é a gasolina comum, tá? Então, primeiro aqui, ó, ele pede para você identificar aqui, ó, qual tipo de cadeia carbônica que nós vamos ter aqui, ó. Essa cadeia aqui é a principal, ó. Tá vendo? Isso aqui é a cadeia principal. Tem 5 átomos de carbono. Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui, eu vou riscar a cadeia principal, que é essa. Eu tenho, então, no carbono 6, no carbono 7, no carbono 8, eles significam aqui ramificações. Então, eu tenho aqui uma cadeia ramificada, tá? Aqui eu tenho a cadeia principal, ó, só tenho ligações simples entre os átomos de carbono, então ela é saturada, ela é acíclica, ela é normal e ramificada, tá? Essa é a classificação da cadeia. Aí ele diz assim, identifique, indicando os números correspondentes, quantos carbonos primários, secundários e terciários e quaternários existem na cadeia carbônica. Aí você vem aqui, ó, esse carbono aqui é um carbono primário, só tem um vizinho. Esse é primário, só tem um vizinho. Esse é primário, só tem um vizinho, só que eu tenho 1, 2, 3 primário. Esse é primário, só tem um vizinho. E esse é primário, só tem um vizinho. Então, eu tenho 5 carbonos primários, tá? Esse são carbonos primários. Só tem um vizinho carbono. Secundários, vamos olhar aqui, ó. Ó, esse aqui é terciário. Esse aqui, ó, eu tenho um vizinho, 2 vizinhos, 3 vizinhos. Então, eu tenho aqui um carbono terciário, que é esse aqui, tá? Esse aqui, ó, eu tenho um vizinho carbono e um vizinho carbono. Então, eu tenho um carbono secundário, e esse aqui, ó, eu tenho 4 vizinhos, ó, carbono, 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 carbono. Então, tem 4 vizinhos carbono. Então, eu tenho 5 primários, um secundário, um terciário, tá? E um quaternário. Então, essa é a classificação que você teria aqui. Então, por enquanto, você está vendo que os exercícios são bem bobinhos, né? Bem simplesinho, não tem nenhum problema. Vamos parando por aqui também, que eu vou ter que entrar no terceiro ano agora. E não deixe de fazer os outros exercícios, não, tá? Depois, na quinta-feira, a gente faz mais exercícios, inclusive da aula 1, mas vocês vão treinando também aí outros exercícios aí, tal, tranquilo. Você vai ver que isso aqui no começo é bem fácil. A próxima aula nossa vai ser deve ser já começar na quinta, a aula sobre hibridização. Essa aula é um pouquinho mais chatinha, mas é fácil. Então, vocês vão ter dificuldade com relação a isso, não. Coloca para mim aí, presença aí, em frente ao seu nome, por favor, no chat aí. Só você colocar aí presente aí, beleza? Beleza, então, pessoal. Vejo vocês na quinta-feira à tarde, tá? Então, lembrando que aquele horário da Lenise mudou, né? Aí o pessoal está colocando presença ainda, tá? Estou vendo aqui.